Os implantes hormonais, se tornaram mais conhecidos recentemente, principalmente um deles, que agora, foi popularizado como o chip da beleza. Eles são tradicionalmente usados por modelos, atrizes e outros famosos. Mas será que esses implantes, gente, eles devem ser usados com finalidade estética? A gente vai descobrir isso agora aqui no estúdio com a ginecologista Gabriela Rocha. Bom dia, Gabi, seja muito bem-vinda aqui ao Bem Assim. Obrigada, Mara, bom dia a todos. É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite e dividir um pouquinho com vocês esse assunto, que gera tanta dúvida, tanta curiosidade, Pois vamos esclarecer, mais um pouquinho essas dúvidas. Vamos lá, vamos começar explicando para mim, para o pessoal que está nos assistindo, Talvez tenha alguém aí que ainda não saiba, não entenda muito bem, o que são os implantes hormonais? Então, pessoal, na verdade, um implante hormonal nada mais é do que uma via de administração de um hormônio diferente, Sim. tá? É uma via de administração diferente, uma via subdérmica, fica logo abaixo da pele. Na verdade, o implante eu trouxe aqui para vocês, ele é assim, um tubinho de silicone de mais ou menos 4 centímetros, Sim. certo? 3 milímetros de diâmetro, molinho, estica. Isso. E dentro desse tubinho vem o hormônio. Então, o hormônio está aqui, existem alguns tipos de hormônio, não é um só, tá? Sim. E aí a gente insere abaixo da pele e eles duram aí, tem essa duração de 6 meses a 1 ano, dependendo do hormônio. Então, o implante hormonal é uma via de administração diferente da gente usar o hormônio, Qual a finalidade do implante? Vai depender do hormônio que está nele? Exatamente, vai depender do hormônio. Nesses implantes, que são os implantes tradicionais, esses são os implantes não absorvíveis. Certo. Eu vou só pedir para o Marcinho mostrar no detalhe aqui para a gente, para o pessoal de casa poder ver melhor sobre esses implantes. Esses são os tradicionais, tá? Eles são mais antigos. Na verdade, eles são usados há muito tempo, mais de 30 anos. Só que mais recentemente que eles foram sendo mais falados, principalmente por conta da mídia, atrizes, modelos que usam e acabaram falando sobre esse chip da beleza, que não é o termo adequado para ele. Então, esse aqui é o tradicional. Nesses tradicionais, a gente tem 4 tipos de hormônios que a gente pode usar. O estradiol, estrogênio, a testosterona, a gestrinona, que foi a que ficou conhecida como o chip da beleza, e o nestorone, que é uma progesterona um pouco mais fraca. Tanto o nestorone quanto a gestrinona são progesteronas sintéticas, progestágenas, que são produzidas e a gente insere aqui nesse tubinho. E existem os implantes absorvíveis, certo? Que aí é diferente desse. Na verdade, esse a gente precisa tirar, o absorvível não. Ele tem a duração de 6 meses e absorve na pele. Ótimo. A gente tem algumas imagens. Eu já vou até pedir para o Josi colocar aí para a gente ir mostrando e falando para vocês, sobre alguns dos implantes. Esse daí, Gabi, que você tá. Vamos dar uma pausa aí, Josi. Aqui foi mais mostrando, na verdade, o que é que a gente utiliza na inserção do implante. Isso aí é um trocáter, a gente chama de trocáter, como se fosse uma agulha mais grossa. A gente passa o implante através desse trocáter e insere na pele. Faz um furinho e insere na pele. Então aí, por essa agulha mais grossa, a gente coloca o implante como se fosse um canudinho. Sim. Coloca o implante e ele fica logo abaixo da derme. Ótimo. Vamos ver aí, então, as próximas imagens. E para o Josi soltar mais para a gente. Então, é através dessa agulha aí que os implantes eles são colocados, no nosso corpo. Tem alguma região do corpo onde eles são colocados, doutora? Normalmente nós colocamos na nádega. Na nádega. Que é uma região mais fofinha, tem mais gordura, mais vascularização e é mais fácil desse hormônio sair. Entendi. Qual a vantagem desse implante, na verdade? Ele não tem a primeira passagem hepática, que a gente chama, que é diferente dos contraceptivos orais. Quando a gente ingere algo pela boca, essa droga, ela precisa ser, digamos que, não inativada, mas boa parte dessa droga passa pelo fígado e aí tem essa primeira passagem hepática, que às vezes sobrecarrega o fígado. Pessoas com cirrose, doença hepática grave não podem usar, os implantes também não, mas a vantagem dele é que o hormônio cai diretamente na corrente sanguínea sem precisar passar pelo fígado. Essa primeira passagem hepática, uma das vantagens. Uma das vantagens. Fora a comodidade, na verdade, da duração dele. Sim. O nestorone ele pode usar por 6 meses, ele precisa ser trocado a cada 6 meses, e a gestrinona, a testosterona e o estradiol anualmente. Então é diferente também daqueles hormônios que a gente precisa estar usando diariamente, tem a questão do esquecimento. Sim, ótimo. É outra comodidade, dos implantes. Muito bom, viu? Vamos continuar vendo aqui as fotos.
Olha ele aí, né, que a gente tava mostrando aqui. Sim, a doutora Gabriela trouxe ao vivo e a aqui. cores. Esse daí, né, que é o mais tradicional. É o implante tradicional, né? Sim, Isso. vamos lá ver o outro. São os mais antigos. Olha ele aí. Eu não trouxe a foto dos absorvíveis, mas os absorvíveis são implantes mais modernos, digamos assim, porque Sim. eles são mais recentes, tá? Então, e eles não precisam ser retirados. Aí foi só para mostrar o tamanho mais ou menos do implante, mais ou menos uns 3, 4 centímetros. 4 centímetros, né? Na verdade, esse aí, a região desse daí, normalmente a gente bota um outro implante, que é o Implanon. Sim. Que aí é uma outra progesterona diferente desses implantes aqui que eu tô falando. Tá. Doutora, em quais casos os implantes eles são recomendados? Então, nem toda paciente, na verdade, vai se beneficiar do uso. Os casos são inúmeros. Na verdade, a gente pode listar várias coisas. A gente usa o implante hormonal na terapia de reposição hormonal. Sim. A gente usa a testosterona, estradiol, às vezes a gestrinona. Usamos nas doenças, nas patologias ginecológicas. Então, já falando a vocês, esse apelo, né, estético que esse implante acabou ganhando, com esse nome de chip da beleza, é errado e acaba sendo mal visto, né? Então, ele tem uma indicação de ser usado para doenças ginecológicas, comorbidades ginecológicas, que tem essa alteração de estrogênio. A gestrinona, que é o principal, que é esse que vocês conhecem como o chip da beleza, é muito usada, por exemplo, em pacientes que têm endometriose, que têm um sangramento menstrual intenso, com anemia intensa, muita dor, porque o que é que ela faz? Ela bloqueia esse ciclo menstrual e a paciente fica sem ovular e sem sangrar. Então, quem tem muita dificuldade com o ciclo menstrual, quem já usou diversas vezes contraceptivos orais, injetáveis, adesivo, DIU, tá? E ainda assim não deu certo, às vezes elas passam inclusive por cirurgias, pacientes de endometriose eu falo, e ainda assim não dá certo, o implante entra como uma alternativa. Então, a gente precisa ressaltar também que, apesar de ele ser muito bom, né, pode ser muito bom para certos tipos de pacientes, digamos que um hormônio alternativo. A gente precisa oferecer outras formas de contracepção, outras formas de tratamento para determinada doença e então também oferecer o implante hormonal. Por que ele acabou sendo conhecido como o chip da beleza? Então, né, a gestrinona, na verdade, ela faz o contrário dos contraceptivos orais. Normalmente a gente escuta muito aquela paciente que diz que toma o contraceptivo e perdeu a libido e não consegue ganhar massa muscular, porque normalmente esses contraceptivos orais são antiandrogênicos. Melhoram a pele, por exemplo, quem tem síndrome de ovário policístico, que faz tratamento com anticoncepcional, que são antiandrogênicos, fica com a pele mais limpinha, menos oleosa, sem espinhas, sem pelos. A gestrinona, ela faz o contrário. Então, é um progestágeno androgênico. Sim. E, sendo androgênico, ele vai ter o lado positivo, que é o lado que essas pessoas procuram desse chip da beleza. Por quê? O ganho de massa magra, de músculos, diminuição de celulite, diminuição da gordura corporal, aumento da libido, da energia, tudo isso é causado pela testosterona, que o que é que a gestrinona faz? Ela aumenta a nossa testosterona da mulher livre, ela aumenta a nossa testosterona endógena, tá? Então não é uma testosterona exógena que a gente está recebendo. Essa progesterona é diferente porque ela aumenta a nossa testosterona endógena. E aí tem esses efeitos colaterais benéficos, mas a gente não pode usar a gestrinona somente para ter esses efeitos, entendeu? Porque ele também tem um lado negativo. Por exemplo, uma paciente que tem síndrome de ovário policístico, ela pode ter muito pelo, pele oleosa, espinha, queda de cabelo. E tudo isso é causado pela androgenicidade dessa síndrome, certo? Ela tem muita testosterona. E a gestrinona faz a mesma coisa. Então, como é que a gente vai botar um progestágeno que pode causar? E vejam aí o lado negativo da gestrinona, tá? Pele oleosa, muita espinha, queda de cabelo, retenção hídrica, principalmente nos primeiros meses, então um edema, tá? Então, esse é o lado também negativo da gestrinona, mais sutilmente, mas também a gente precisa informar, às vezes, um aumento do clitóris e uma diferença sutil no timbre da voz. Pode acontecer em algumas, não todas, mas a gente precisa explicar esse lado negativo. Então,
Por isso Nem que é tão todo importante, né, doutora Gabriela, a avaliação médica, ir a uma consulta com um especialista, com um médico, né, com uma médica especialista qualificado, capacitado, para que você possa saber o pró e o contra, né, e também ali fazer a sua escolha, né, doutora? Exatamente. E na consulta, o principal, na verdade, na consulta é a anamnese, Sim. né? Saber quais doenças essa paciente tem, como é o ciclo menstrual dela, se ela tem dor, se ela não tem, se ela tem uma síndrome de ovário policístico, que a gente já não usaria a gestrinona, né? Fica de olho nessas pacientes que não seria uma boa indicação. Muito pelo contrário, elas se beneficiariam, por exemplo, do Nestorone, que é uma progesterona mais fraca. Então, tudo isso a gente consegue ver na anamnese. Bebida alcoólica e o mais importante, tá, gente? A gestrinona não faz milagre. Apesar desses efeitos colaterais positivos, a paciente tem que ter um combo, na verdade. Quem Sim. se beneficia mais da gestrinona? Aquelas pacientes que já têm um hábito de vida saudável. Então, pacientes que fazem exercício físico, pacientes que comem bem. Se não, o que é que a gestrinona faz? Ela aumenta o nosso metabolismo, a gente tem fome e acaba engordando, tá? Então, a gestrinona, ela pode engordar se você não fizer atividade física, não se alimentar bem. Então, é preciso isso. Nada na vida é milagre, nada na vida é fácil, né? É exatamente isso que eu ia falar. Às vezes a pessoa vai achando que, eba, De jeito nenhum. chegou o meu É momento, aqui. né? É aqui mesmo. E aí, às vezes, gente, não é nada disso, né? Faz totalmente o efeito contrário. Exatamente. Doutora, outra pergunta que eu tinha colocado aqui, né? Quais são as indicações médicas pós, né, a aplicação desse implante hormonal? Certo. É muito tranquilo, tá? No pós, normalmente a gente recomenda, a paciente sai com um curativo à prova d'água, para evitar que ela molhe esse curativo por pelo menos 24 horas. Sim. E evitar exercício físico também nas primeiras 48 horas, tá? Nos primeiros 20 minutinhos, nas primeiras 2 horas da inserção, pós-inserção, a gente pede para colocar gelo no local. Como a gente insere as cegas, às vezes pode pegar um vasinho, pode causar Sim. hematoma e o gelo ajuda nessa vasoconstricção para evitar esses hematomas. Ok. Mas pode acontecer, mas é um procedimento muito tranquilo, normalmente é seguro, a gente faz de forma ambulatorial, na clínica mesmo. Não precisa internar, não precisa fazer nada, é muito rápido, simples, indolor. Oh, muito bom falar isso. A necessidade de pontos? Não. Não, de jeito nenhum. Como vocês viram ali na foto, é uma agulha um pouco mais grossa, Sim. mas a gente só faz um pontinho de inserção. Não precisa bisturi, não precisa fechar. É um curativo compressivo. Acho que a dor maior, na verdade, é do anestésico, que ele arde um pouquinho, mas aí Sim. depois você não sente mais nada. Só a pressão de estar inserindo o trocáter. Quais são os outros tipos de implantes que a gente tem no mercado, doutora? Então, como eu falei, né? Nesses tradicionais, que são os implantes da Elmeco, que já estão há mais de 30 anos no mercado, que tem mais estudos, inclusive, apesar de que ainda poucos, mas nesses aqui foram os que eu falei: estradiol, testosterona, o Nestorone e a gestrinona. Nestorone e gestrinona são progestágenos sintéticos. E tem os absorvíveis. Então, Isso, basicamente, sobre são esses dois implantes. Tradicionais não absorvíveis, a gente precisa retirar. Às vezes não consegue, tá? Mas é uma substância, esse tubinho de silicone é inerte, não faz mal. Se ficar no organismo também não tem problema. O lado ruim, na verdade, dos tradicionais é que a retirada ela é complicada, demorada, às vezes causa fibrose e não consegue tirar. Mas não tem problema, tá? Que ele fique. A paciente não sente e não causa nenhum problema maior. Os absorvíveis, eles têm duração de 6 meses, não precisa ser retirado, mas tem o inconveniente de, se nesse meio caminho, né, se nesse meio tempo a paciente precisar retirar por algum problema médico que apareceu, por alguma circunstância, ela não vai conseguir tirar. Então, tem esse, como eu falei, né, tudo na vida, nada é 100% bom, nem 100% ruim. Todo mundo tem um lado, tudo tem um lado positivo e um lado negativo, e a gente precisa ver qual seria o melhor. Os absorvíveis, eles também são assim nesse formato? Não. Eles são... Parecem uma cápsula, mas parece um cilindro. Sim. Menorzinho assim, mais gordinho. E aí eles também são aplicados? Da mesma forma. Da mesma forma. Com um trocáter também, que eles passam por dentro e fica abaixo da pele, no tecido gorduroso. Bom, então vamos lá reforçar aí quais são os principais benefícios quando a gente fala de implante hormonal.
tratamento ginecológico, tá? Acho que essa é a frase principal, tratamento ginecológico. Então, pacientes com endometriose, adenomiose, miomas, sangramento uterino anormal, pacientes que sangram demais na menstruação, que costumam ter muita anemia. Então, essas pacientes se beneficiam muito desse bloqueio do ciclo, tá? E o outro pilar também, que é o estradiol, a testosterona, que é o tratamento de reposição hormonal para aquelas mulheres climatéricas na menopausa. É uma excelente opção, porque eles ficam por 1 ano, tem a comodidade, como eu falei, de não precisar ficar inserindo, porque no tratamento convencional, sem ser por implante, a gente tem terapia de reposição por adesivo, por gel, por comprimido via oral, mas a gente tem que ficar lembrando, tem que ficar tomando todos os dias. No gelzinho, às vezes não seca direito e às vezes não absorve direito na pele, e o implante não teria esse problema. Muito bom. Então, olha aí, ó, indicações, né, benefícios, também há malefícios, né? A doutora Gabriela explicou tudo aqui pra gente sobre esse assunto de implantes hormonais. Quem tiver mais alguma dúvida, quem quiser conversar, né, quem se interessou, quer talvez fazer uma avaliação, como é que pode entrar em contato? Vocês podem me encontrar na Clínica Afeto, no The Square, e no meu Instagram, GO com Evidência, Ginecologia e Obstetrícia com Evidência. Muito bom, maravilhosa. Obrigada pela sua participação. Obrigada a você, Mara, aqui. Eu adorei, viu? Ai, que bom, a gente também gostou muito. Obrigada. Que bom. Bom dia, tá, doutora? Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Você que tá aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí, tá? Porque no próximo bloco, pra gente fechar o bem assim, nós vamos falar sobre como dizer não. Essa palavra que às vezes é tão difícil para algumas pessoas, né? Já, sai daí não, volto já.